A pimenta, essa pequena bomba de sabor, muitas vezes é vista como a vilã da história intestinal. A ardência, a sensação de queimação, são imediatamente associadas à inflamação, à irritação, a um ataque direto à frágil flora intestinal. Mas será que essa visão simplificada reflete a complexa realidade da relação entre a pimenta e o nosso microbioma? A verdade, como tantas vezes na vida, é muito mais matizada. Há um medo silencioso, uma frustração contida naqueles que amam o sabor picante, mas temem as consequências. A síndrome do intestino irritável SAI, a gastrite, o refluxo. Essas condições parecem se agravar com o consumo da pimenta, reforçando a crença de que ela é inimiga do intestino. É um ciclo vicioso, a dor reforça o medo reforça a restrição, e a restrição alimenta a frustração. Mas e se eu te disser que essa percepção pode ser, em parte, um erro de interpretação? Muitos estudos científicos apontam para um cenário mais complexo, onde a capsaicina, o composto ativo da pimenta, pode desempenhar um papel surpreendente na modulação da microbiota, em doses adequadas, e para indivíduos sem condições pré-existentes graves, a capsaicina pode, paradoxalmente, atuar como um agente anti-inflamatório, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas e inibindo o desenvolvimento de patógenos. É como se a pimenta, em vez de destruir a orquestra intestinal, ajudasse a afinar alguns instrumentos, conduzindo a uma sinfonia mais harmoniosa. A chave está na observação, no autoconhecimento, na busca pela sua própria medida, pela dose que seu corpo aceita e celebra. A introdução gradual da pimenta na sua dieta, como um experimento cuidadoso e respeitoso, é fundamental. Observe atentamente as reações do seu corpo. Anote em um diário tudo o que você come e como se sente. Depois, isso é um ato de amor próprio, um mergulho profundo na escuta do seu próprio ritmo, na sua própria linguagem corporal. É possível que você descubra que certas pimentas, com níveis mais baixos de capsaicina, são mais bem toleradas, ou que a combinação da pimenta com outros alimentos, como gorduras saudáveis ou fibras, amenize o impacto sobre o seu sistema digestivo. Cada corpo é um universo único. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e está tudo bem. O importante é o respeito pelo seu próprio tempo, pela sua própria sabedoria interior. A busca pela harmonia intestinal não é uma corrida, é uma dança lenta e paciente, conduzida pelo seu próprio corpo. Confie nele, ele sabe o caminho. A capsaicina, a substância que confere à pimenta sua ardência característica, é muito mais do que um simples composto químico. Ela é uma intrincada peça de um quebra-cabeça complexo, capaz de interagir de maneiras surpreendentes com o nosso corpo, e em especial, com o nosso intestino. Muitas vezes, a crença de que toda pimenta faz mal para o intestino simplifica demais uma realidade muito mais rica e diversificada. A intensidade da ardência varia enormemente de acordo com o tipo de pimenta, e a nossa resposta individual a essa ardência também é profundamente pessoal. O que para alguns é um deleite saboroso, para outros pode ser uma fonte de desconforto, de sofrimento. E isso não significa que algo esteja errado com você. Significa, simplesmente, que cada corpo é único, com suas próprias peculiaridades, suas próprias sensibilidades. A capsaicina, além de estimular as papilas gustativas, pode influenciar a produção de mucina, uma substância gelatinosa que reveste as paredes do intestino, protegendo de substâncias nocivas e reforçando a barreira contra inflamações. É como se a capsaicina, em sua ardência, despertasse um mecanismo de defesa natural, estimulando o corpo a produzir seu próprio escudo protetor. Essa é uma das razões pelas quais, em alguns casos, a pimenta pode até mesmo contribuir para um intestino mais saudável e resiliente. Mas é preciso cautela, é preciso respeito. Não se trata de uma solução mágica, de uma fórmula simples para um intestino impecável. A relação entre capsaicina e intestino é um delicado equilíbrio, um jogo sutil de doses e reações individuais.
A variedade de pimentas é imensa, um universo de sabores e níveis de ardência. Experimentar diferentes tipos de pimenta, observando cuidadosamente as reações do seu corpo, é fundamental para encontrar o seu ponto de equilíbrio. Algumas pimentas, mais suaves, podem ser bem toleradas mesmo por pessoas com intestinos sensíveis. Outras, mais ardentes, podem exigir um consumo mais moderado, ou mesmo serem evitadas se causarem desconforto persistente. E lembre-se, a combinação da pimenta com outros alimentos pode influenciar significativamente a sua digestibilidade. Gorduras saudáveis, como o azeite de oliva ou o abacate, ajudam a proteger a mucosa gástrica, enquanto as fibras, presentes em abundância em muitas verduras e legumes, contribuem para um trânsito intestinal mais regular e harmonioso. O segredo, mais uma vez, reside na observação, na escuta atenta do seu corpo, na busca paciente por um diálogo respeitoso com a sua própria biologia. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de cultivar uma intimidade profunda com o seu intestino, aprendendo a reconhecer seus sinais e a respeitar suas necessidades. A conexão entre o intestino e o cérebro é um tema fascinante e cada vez mais estudado. Não é à toa que se fala tanto no eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação bidirecional que influencia profundamente o nosso bem-estar físico e emocional. Muitas vezes, atribuímos nossos problemas de humor, nosso estresse, nossa ansiedade, exclusivamente à nossa mente, ignorando o papel crucial que o intestino desempenha nesse complexo jogo. Mas a verdade é que o intestino produz uma quantidade significativa de neurotransmissores, como a serotonina, substância fundamental para regular o humor e o sono. A microbiota intestinal, essa imensa comunidade de micro-organismos que habitam o nosso trato digestivo, influencia diretamente essa produção de neurotransmissores, impactando diretamente o nosso estado emocional. A crença de que os problemas de humor são puramente cerebrais é uma simplificação que pode nos levar a ignorar importantes pistas sobre a nossa saúde. A capsaicina, presente na pimenta, pode influenciar essa complexa comunicação entre intestino e cérebro de maneiras surpreendentes. Ela pode estimular a liberação de endorfinas, os hormônios da felicidade, criando uma sensação de bem-estar e alívio. Além disso, a capsaicina pode modular a atividade do nervo vago, principal via de comunicação entre o intestino e o cérebro, regulando a transmissão de sinais entre esses dois importantes órgãos. Imagine a pimenta como um mensageiro, um elo sutil entre a sua experiência sensorial e o seu estado emocional. Ao saborear o picante, preste atenção às sensações que perpassam o seu corpo. Observe a ardência inicial, como ela se transforma, evolui e como essa transformação se manifesta em um estado geral de bem-estar. Concentre-se na respiração. Sinta a energia fluir pelo seu corpo. É um exercício de autoobservação, uma forma de conectar-se profundamente com a sua própria experiência interna. Não se trata apenas de comer pimenta, mas de saboreá-la, de vivenciá-la em sua totalidade, como uma forma de meditação, de conexão com o seu próprio corpo. A pimenta, assim como todos os alimentos, pode ser muito mais que uma simples fonte de nutrientes. Ela pode ser uma ferramenta para a autodescoberta, para a construção de uma relação mais harmoniosa com o seu próprio ser. E essa harmonia, acredite, começa no seu intestino. Apesar de todos os benefícios potenciais, é importante reconhecer que a pimenta, como qualquer outro alimento, pode ter seu lado sombrio. A crença de que se é natural, é sempre bom é uma armadilha perigosa. Mesmo os alimentos mais saudáveis podem causar problemas se consumidos em excesso ou por pessoas com certas condições de saúde. A frustração de quem tenta melhorar a saúde intestinal, mas percebe que a pimenta agrava seus sintomas, é perfeitamente compreensível. A síndrome do intestino irritável SAI, o refluxo gastroesofágico, as úlceras pépticas, as hemorroidas. Essas e outras condições inflamatórias do trato digestivo podem ser exacerbadas pelo consumo de pimenta, especialmente em grandes quantidades. Não se trata de demonizar a pimenta,
mas de reconhecer suas limitações, de respeitar a individualidade biológica. O que para uma pessoa é um deleite, para outra pode ser uma fonte de sofrimento. E isso não significa que algo esteja errado com você. Significa que o seu corpo está te enviando um sinal, uma mensagem que precisa ser ouvida e respeitada. A persistência de sintomas como inchaço, dores abdominais, diarreia ou constipação após o consumo de pimenta, indica que talvez seja necessário reduzir a quantidade ou, em alguns casos, interromper o consumo. Observe atentamente seu corpo, ouça seus sinais, e não hesite em procurar ajuda profissional. Um médico ou nutricionista pode te auxiliar a identificar a causa dos seus sintomas e a desenvolver um plano alimentar que respeite as necessidades do seu organismo. A saúde intestinal é um processo delicado, um equilíbrio que precisa ser respeitado e cuidado. A pimenta, assim como o fogo, pode ser uma aliada poderosa, capaz de aquecer e iluminar a nossa vida. Mas ela também pode queimar, se não for tratada com respeito e cautela. O segredo está na moderação, na observação, na escuta atenta do seu corpo. Não se trata de renunciar ao prazer, mas de cultivá-lo com sabedoria, com consciência, com respeito à sua própria individualidade biológica. A busca por um intestino saudável é uma jornada, não um destino. Uma jornada de autoconhecimento, de respeito ao seu próprio corpo, de busca por um equilíbrio delicado e harmonioso entre o que você come e como seu corpo reage. A busca por receitas saborosas e saudáveis que incluam pimenta sem causar desconforto digestivo é uma jornada deliciosa e desafiadora. Muitas vezes, a crença de que o problema é a pimenta em si e não a forma como ela é combinada com outros alimentos nos leva a eliminá-la completamente da nossa dieta, privando-nos de um sabor rico e de potenciais benefícios para a saúde. A verdade é que a pimenta, como qualquer outro ingrediente, pode ser uma aliada poderosa da nossa saúde intestinal, desde que integrada a uma dieta equilibrada e respeitosa. A combinação da pimenta com alimentos que protegem a mucosa gástrica é fundamental para minimizar o risco de irritação e desconforto. Gorduras saudáveis, como o azeite de oliva e o abacate, criam uma barreira protetora no estômago, reduzindo a ação direta da capsaicina sobre a mucosa. Iogurte natural, rico em probióticos, contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal, enquanto as fibras presentes em abundância em vegetais, como brócolis, couve e abóbora, promovem um trânsito intestinal regular e saudável. Imagine a pimenta como um tempero especial, capaz de realçar o sabor de pratos deliciosos e nutritivos. Um guacamole cremoso com pimenta jalápio, uma sopa de abóbora com um toque de gengibre e pimenta caiena, um frango assado marinado com ervas e um leve toque de pimenta dedo de moça. As possibilidades são infinitas. A chave está na criatividade, na experimentação, na busca por combinações que respeitem a sua individualidade biológica e as necessidades do seu intestino. Não tenha medo de explorar novos sabores, de descobrir novas harmonias, de criar pratos que sejam ao mesmo tempo saborosos e benéficos para a sua saúde. A alimentação é uma forma de expressão, uma maneira de cuidar de si, de nutrir o corpo e a alma. E a pimenta, usada com sabedoria e respeito, pode ser uma aliada poderosa nessa jornada de autoconhecimento e bem-estar. Lembre-se, a saúde intestinal é uma dança harmoniosa entre o que você come e como seu corpo reage a isso. A jornada para um intestino saudável é uma dança contínua, um processo de aprendizado constante. Não existe um ponto final, um estado ideal a ser alcançado e mantido para sempre. A nossa relação com a comida, com o nosso corpo, é dinâmica, em constante transformação. O que funcionou ontem, pode não funcionar hoje. O que é benéfico para uma pessoa, pode não ser para outra. E isso é perfeitamente natural. A pimenta, com seu sabor vibrante e sua capacidade de modular a microbiota intestinal, pode ser uma aliada poderosa nessa jornada, desde que integrada com respeito e consciência. A individualidade biológica é fundamental. O que funciona para uma pessoa,
pode não funcionar para outra. A dose ideal, a combinação perfeita de alimentos, a frequência de consumo. Tudo isso varia de pessoa para pessoa e é fundamental que você aprenda a escutar seu corpo, a reconhecer seus sinais, a respeitar suas necessidades. A pimenta, como uma flor exótica num jardim secreto, precisa ser cultivada com cuidado e respeito. Ela pode ser uma fonte de prazer, de bem-estar, de conexão com a sua própria biologia, mas ela também pode ser uma fonte de desconforto, de sofrimento, se não for tratada com a devida atenção. A chave está na observação, na experimentação cuidadosa, na busca paciente por um equilíbrio individual. Não tenha medo de errar, de experimentar, de ajustar o seu caminho. A jornada para um intestino saudável é um processo de descoberta, de autoconhecimento, de respeito profundo ao seu próprio corpo. E lembre-se, você não está sozinha. Compartilhe suas experiências, suas descobertas, suas dúvidas. A troca de experiências é um ato de cura, um caminho para a construção de uma comunidade de apoio mútuo, de respeito e compreensão. A saúde intestinal é uma jornada compartilhada, um caminho para a construção de uma vida mais leve, mais vibrante, mais plena. E a pimenta, com sua ardência e seu sabor, pode ser uma aliada poderosa nessa jornada.